estudantes do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Itamara, vocês precisam separar os materiais para a aula de hoje. Então, um caderno de língua portuguesa, uma folhinha para anotação, lápis, borracha, caneta, apontador e o dicionário de língua portuguesa para as nossas aulas. Na sequência, anote lá a data de hoje, o número da aula, a disciplina, a língua portuguesa e os conteúdos que nós vamos discutir. Então, um tempinho para anotar, já continuamos. Então, nós iniciamos a nossa aula pensando um pouquinho naquilo que discutimos na aula anterior. Então, nós retomamos a ideia das narrativas, trazendo um pouquinho da ilustração de obras desse gênero para que vocês conheçam e para quem tiver interesse em buscar a leitura desses textos. Discutimos um pouquinho do título do texto que estamos trabalhando, um apólogo, observando lá características do texto e observando elementos do vocabulário que é usado nesse texto, no trecho que nós estudamos. Na aula de hoje nós continuamos com o gênero narrativo, continuamos na literatura brasileira. Vamos aprofundar nesses elementos do gênero textual e na análise do texto Um Apólogo. Começamos discutindo lá sobre o texto e pensando nele. Então, nós tínhamos lá, retomando uma ideia de narrativa que personifica objetos, então pensando nessa personificação, trazendo ali a agulha e a linha, que são os elementos centrais desse texto. Pensando que é um texto escrito em 1896, então olhando lá a imagem e trazendo um pouquinho dessa imagem do Rio de Janeiro, que é a cidade onde a história acontece. A história que tem como um pano de fundo também essa relação da história do Brasil, então a figura que aparece ali é a figura da baronesa, então, que fazia parte dessa corte que morava no Rio de Janeiro, que tinha costureiras em casa e as costureiras iam lá para produzir os vestidos, enfim, os vestidos, os bordados das roupas eram produzidos na casa desses senhores, né? Tanto do imperador, da sua família, dos barões que viviam no Rio de Janeiro. E aí, pensando um pouquinho mais, uma foto antiga da cidade para ilustrar esse lugar, para ilustrar esse contexto. E aí, retomamos para o nosso trabalho com o texto. Então, trazendo novamente o texto, para vocês relembrarem dele e das discussões que nós fizemos. Nós trabalhamos com essa primeira parte, discutindo lá esse primeiro diálogo da agulha e da linha, trazendo esse processo em que elas iam discutindo. Então, nós chegamos a ler a primeira parte, que estava lá em balõezinhos, e agora nós vamos dar continuidade nesse processo de leitura e de discussão desse texto. E aí nós vamos chegar ali na nossa primeira questão, discutindo lá, releia o trecho do texto e observe os elementos usados na escrita. Estavam nisto quando a costureira chegou. O termo que está destacado, esse nisto, está se referindo a quê? Então, reflita lá sobre essa questão, releia o trecho, nós já discutimos ele.
Então observem que elas estavam nisso, né? E nisso relacionado ao processo de conversa que vem sendo feito. Então veja lá, estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava na casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética, e dizia a agulha. Então, pensando nesse processo, quando elas estão ali nessa discussão, a costureira chega e vai utilizar os seus instrumentos de trabalho, obviamente a linha e a agulha, que aí esse nisto está se referindo à discussão da agulha e da linha que elas iam fazendo anteriormente para tentar descobrir quem era mais importante no papel da costura. E aí, pensando um pouquinho mais, releia a frase: não sei se disse que isto se passava na casa de uma baronesa. Quem é o sujeito dessa história? Então pense um pouquinho nesse sujeito. Quem é que está escondido nessa frase? Então, pensando um pouquinho na frase, não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa. Nós temos um sujeito, temos um alguém que está escondido nessa frase, que seria um sujeito oculto, o eu. E aí, quem é esse eu? Ele participa da história? O que vocês acham dessa questão? Ele participa? Então, ele é o narrador, é ele que está contando a história. Então, horas ele fica explícito, ele dá as suas cartas para a história, ora ele se esconde. E nesse caso ele está oculto ali, mas ele está explícito. Esse eu é o narrador da história. E aí na sequência lá, quem interrompe o diálogo entre a agulha e a linha? O que faz esse diálogo ser interrompido? Faz com que elas parem de discutir sobre a importância de uma e de outra. Reflita lá, já continuamos. Observe, quem interrompe o diálogo é a costureira, é ela que chega e é ela que vai dar trabalho para a agulha e para a linha. Ou seja, ao ponto que ela dá a ocupação, ela acaba com a conversa. Releia o trecho. Tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. O que significa essa expressão? Reflita sobre ela. O que quer dizer de ter a modista ao pé de si? Pense lá, já continuamos.
Então, pensando nessa expressão, né, da modista ao pé de si, era um fato comum para a época em que o texto foi escrito. As pessoas não iam a lojas, não existiam lojas que vendiam vestidos. As pessoas mandavam fazer o vestido com o seu tamanho, de acordo com a sua medida. Então, nesse caso, ter a modista ao pé de si significa que a baronesa tinha uma costureira em sua casa, uma costureira que fazia os vestidos dela, que produzia as roupas que ela usava. E aí, pensando um pouquinho mais, observe a frase: uma e outra iam andando orgulhosas. A quem se referem os termos uma e outra? Reflita sobre essas expressões. Se precisar, retome o texto. Já continuamos. Observe, uma e outra se refere especificamente à agulha e à linha. Elas iam andando orgulhosas no processo de costura. E aí, na sequência, ao final do parágrafo, o autor utiliza um elemento mitológico, os galgos de Diana, cães, né, dessa deusa, da deusa Diana, que eram considerados seres muito ágeis, muito rápidos. Então, quem era ágil como os cães da deusa Diana? A quem está se fazendo essa comparação no texto? Reflita um pouquinho.
pensando nessa ideia de galgos de Diana, né, dos cães da deusa Diana, quem faz esse papel no texto, que é comparado aos cães, a agulha e a linha. E aí, na sequência, explique qual é o sentimento atribuído para a linha e para a agulha nesse trecho do texto. Então, releia o texto e pense um pouquinho lá, que sentimento que está sendo atribuído a eles. Então, explique qual é o sentimento atribuído para a agulha e a linha nesse trecho do texto. Então, pensando em sentimento, elas vêm lá, ó, agulha e linha estavam orgulhosas, para dizer que elas estavam felizes de estar fazendo o processo de costurar o vestido da baronesa. E aí nós vamos pensar um pouquinho mais. Ainda no mesmo parágrafo do texto, releia a frase, que era a melhor das sedas. Que informação se refere a essa expressão? A melhor das sedas. Está se referindo a quê? Pense um pouquinho, já continuamos. Pensando no melhor das sedas, que é utilizado no texto, nós vamos trazer uma ideia de tecido, pano utilizado para fazer o vestido. A seda é um tecido fino, então era um tecido de excelente qualidade que era escolhido para fazer o vestido da baronesa. E aí, pensando um pouquinho mais, ao recomeçar a conversa, a agulha afirma: então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Então, sobre essas informações, a que ela está se referindo? Quais são as informações que ela está tentando trazer à memória ou puxar da linha para discutir novamente? Pense um pouquinho lá, já continuamos.
Então, pensando um pouquinho nesse trecho e ao recomeçar a conversa, observe lá. Então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima? A Linha não respondia nada. Ia andando, buraco aberto pela agulha, era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais do que o plique-plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Então, quando nós pensamos nessa expressão que ela está trazendo ali, então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco, nós estamos trazendo lá essa informação de que ela vem retomando a fala da Linha. Então, eu é que prendo, ligo, ajunto. Então, são informações que se referem ao papel da linha na costura. E ela tem essa intenção de ressaltar o que a linha está trazendo, mas a agulha vai sempre provocando para saber se realmente é importante esse papel da linha. Então, pensando um pouquinho mais, veja lá. Observando a fala da agulha, esta distinta costureira só se importa comigo. Que razões ela tem para julgar que a costureira só quer saber dela, ou que só ela é importante, só a agulha desempenha papel importante nesse processo de costura? Reflita, nós já continuamos. Pensando um pouquinho lá no que ela está trazendo, ressaltando a importância dela para a costureira, observe o texto que está grifado, em que ela está trazendo ali, ó. Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. Então ela está fazendo um processo de julgamento e que ao realizar a costura, a costureira segura a agulha, ou a agulha está entre os dedos, né, entre a mão da costureira. Então ela vai fazendo essa relação a partir da situação que ela está vivendo. E aí, na sequência, de que modo se dá o silêncio na sala de costura? Quem é responsável por esse silêncio que ocorre ali? Reflita um pouquinho, observe o texto.
pensando nesse processo, observe, a linha não respondia nada, ia andando, o buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. Era tudo silêncio na saleta de costura. Então a linha deixa de responder às provocações da agulha, ela se cala, ela não dá mais importância para o que vem sendo dito. E ela vai fazendo o papel dela na costura e, obviamente, ela obriga a agulha a também se calar, a fazer a sua parte. E aí, sequência do texto, pensando lá, ó, esse trecho do texto apresenta um recurso linguístico utilizado para reproduzir o som na escrita. Releia o trecho e tente identificar qual é esse recurso. E que nome que esse recurso recebe? Observe lá, vê se vocês conseguem identificar. Qual é o recurso que traz o som para a escrita? Então observe lá que o recurso que está sendo marcado ali é o plique-plique da agulha, o barulho do processo de costura. E esse recurso vai se chamar onomatopeia, que é uma forma de trazer para a escrita os sons dos objetos, dos elementos que estão sendo colocados. E aí, pensando um pouquinho mais, ó, o trabalho com o pano se repete e é interrompido. Qual situação provoca essa interrupção? Como é descrito no texto esse momento? E quando que o trabalho é finalizado? Então pense nessa relação, retome o texto e discuta um pouquinho essas duas questões.
Então, pensando um pouquinho nessa relação de tempo, por quanto tempo ocorre o trabalho da costureira, observe lá, ó. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte, continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Então a gente tem esse trabalho que segue até o entardecer e ele dura 4 dias. Leva 4 dias para que ela finalize o vestido da baronesa. E aí, pensando um pouquinho mais, ó, relendo o trecho do texto, analise a expressão acabou a obra. Do que se trata especificamente o trecho? O que é essa obra que se acabou, que foi finalizada? Reflita um pouquinho, pense lá. Pensando nessa obra, que obra que foi acabada? Trata-se da costura de um vestido feito para uma festa, era um vestido de festa que estava sendo produzido. Então ela vai fazendo esse processo de costurar diariamente até que no 4º dia ela termina a produção do vestido. E aí, pensando um pouquinho mais no trecho, buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela. Silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. Essa expressão, esse termo, ela, ele é destacado, refere-se a quem? Quem estava silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz? E ainda nesse trecho, pensando lá, de quem é esse ponto de vista? Quem considerou que ela estava ativa? Como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas? De quem que é essa fala? E de quem são as palavras loucas? Reflita um pouquinho e observe o texto. Então, pensando no termo destacado, né, esse ela está se referindo à linha, a ela que estava ativa, a ela que estava sabendo o que estava fazendo, estava seguindo o processo de costura. E aí, pensando lá do ponto de vista, né, de quem estava ativa e de quem traz essa fala, o narrador está novamente se colocando aí. E de quem são as palavras loucas? As palavras loucas são da agulha, então está se referindo ao dizer da agulha, né? O que a agulha estava discutindo ali não fazia sentido, nesse caso ou nessa situação. E aí, pensando um pouquinho mais, né? O parágrafo é finalizado com a expressão e ficou esperando o baile. Quem ficou esperando o baile? Reflita lá, pense um pouquinho.
observe lá, quem foi que ficou esperando o baile? Pela imagem a gente consegue pensar um pouquinho mais, uma imagem que traz uma referência ao texto. Mas foi a costura que ficou aguardando o baile. Foi o vestido que foi produzido, que ficou ali à espera do dia da festa. E pensando lá, enquanto a costura espera o baile, nós esperamos a nossa próxima aula para continuar o estudo do texto e descobrir outros detalhes dessa obra maravilhosa. Por quê? Porque o texto vai nos instigando a discutir, a descobrir outras coisas dessa obra. Então vocês têm um trechinho ali para vocês fazerem a anotação e a imagem para pensar um pouquinho nessa obra. Observando os detalhes, aguardando a nossa próxima aula e discutindo um pouquinho mais, vou deixar as referências se vocês quiserem buscar outros textos e buscar outras imagens, as capas dos livros, enfim, todo o processo está aí, as referências são essas, dá para buscar nos links as imagens, os outros textos do Machado de Assis que são interessantes. Cuidem-se, nos vemos em breve. Esperamos que vocês estejam aí na próxima aula e nos encontramos.